Hoje eu vou te contar como é que eu fiz uma reestruturação de uma empresa. Eu peguei uma dívida, fui lá, comprei uma empresa que estava quebrada, reestruturei e vendi. Isso tudo aconteceu no Paraguai. Então, se você tem vontade de entender como é que funciona esse processo, desde a procura da empresa, do valuation, de como é que funciona esse processo de reestruturação e até as minhas opiniões aí sobre o Paraguai, fica nesse vídeo até o final. Eu espero que com esse vídeo você consiga ter alguns insights de como é que funciona todo esse processo, até para poder utilizar na sua empresa. Então, a primeira coisa que a gente fez foi buscar uma empresa para ser comprada. Eu digo a gente porque nessa história estava eu, na época, minha namorada, isso foi lá em 2013. Nós só namorávamos, não éramos casados, e a gente decidiu comprar uma empresa junto. A gente estava meio perdido, não sabia muito bem o que fazer, e acabou aparecendo essa oportunidade de comprar uma empresa no Paraguai, que fica aqui muito próximo de onde a gente mora, né, na cidade vizinha, aqui em Foz do Iguaçu. E aí essa empresa apareceu, o dono tinha muitos outros negócios, essa empresa estava andando de lado ou com resultado muito ruim, estava tendo que aportar. E aí a gente se interessou, quis estudar um pouco mais sobre essa empresa para saber se valia a pena ou não comprar esse negócio. E aí o que, que a gente faz nesse processo? Né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é um valuation. Existem algumas formas de se fazer um valuation. Então, por exemplo, a gente pode pegar o valor patrimonial da empresa. Tudo que a empresa tem de ativo, menos o que ela deve, entender ali se é um bom negócio ou não, quanto que vale isso. Uma outra forma de fazer um valuation é analisar empresas parecidas do mesmo segmento e a gente pegar um múltiplo, tipo comprar uma casa em um determinado bairro. Naquele bairro X, o metro quadrado vale tanto, então para essa mesma casa naquele bairro, eu vou aplicar esse mesmo múltiplo para saber quanto que vale aquela casa. É um método de múltiplos ou uma avaliação relativa. E o terceiro método que a gente usa bastante hoje ainda na NK, nos nossos projetos de valuation, é o fluxo de caixa descontado. É olhar para aquela empresa, para aquele negócio e entender quanto de fato ele bota de dinheiro no bolso dos sócios. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer numa reestruturação, numa compra de uma empresa, entender quanto que aquilo vale. E ao mesmo tempo que você faz esse valuation para entender quanto que é hoje vale aquele negócio, você já tem que montar um cenário do que você enxerga que você consegue fazer para saber, eu vou tirar daquele valor de tanto, eu vou conseguir jogar para aquele valor de tanto. E ali eu vou conseguir visualizar o tamanho da minha oportunidade, o tamanho da oportunidade que eu tenho na mão. É basicamente isso que a gente faz no processo de valuation. Então a primeira coisa que a gente faz isso, quando a gente fez esse valuation, a pedida do dono inicial era de algo próximo a US$ 200 mil, se eu não me engano, 250 mil. E a gente, né, é um grande dinheiro, não tinha esse dinheiro, essa é uma parte aí do processo, mas não tinha esse dinheiro. E ele pediu esse valor. A primeira coisa que a gente foi fazer é ver se fechava a conta, se o racional, que racional que ele usava para chegar naquele número lá. E quando a gente foi fazer o valuation, de fato, não tinha nem próximo disso. Por qualquer método de valuation que nós utilizássemos, não chegava nesse valor. Então, a primeira coisa que a gente precisou fazer é fazer um modelo financeiro, um modelo matemático ali para saber se quanto que aquele negócio gerava, ou se a gente conseguia chegar em algum momento a US$ 250 mil, US$ 200 mil. E aí, quando a primeira vez que a gente fez um valuation, estruturou tudo, pegou todos os dados, quanto que a empresa vendia, quanto que gastava, falou com as pessoas da empresa, a gente ficou em torno de 20 dias fazendo uma avaliação, porque a gente quis visitar, quis conhecer quem estava lá no negócio de fato, qual era o ambiente daquele negócio, qual era a cultura daquela empresa. E aí, nessa avaliação, a gente chegou num número próximo ali a US$ 40 mil, bem abaixo aí do que eles tinham pedido. Mas, nessa mesma projeção, a gente conseguia entender aonde que a gente conseguiria chegar. Então, quais alavancas a gente tinha que utilizar dentro desse negócio para ele passar a valer 4, 5, 10 vezes mais. E aí, com base nisso, é que a gente, beleza, quanto disso eu consigo realizar na prática? Mesmo se eu não consiga realizar 100% desse meu projeto, quais são as chances de eu conseguir, sei lá, 30%, 50%? E se eu fizer isso ainda fecha a conta? É importante ter isso em mente. Então, a primeira coisa que a gente fez foi essa negociação. E a gente foi bem claro, né? Não pagou US$ 200 mil e a negociação final ficou em US$ 44 mil o nosso aporte. Mas qual que é o ponto? A gente não tinha essa grana.
Então, o processo que a gente fez foi o que o pessoal chama, se você for pesquisar aí, de leverage buyout, que é eu pegar uma dívida para eu comprar esse negócio que já está numa certa dificuldade, já está quebrado, alavancar ele e com esse valor que esse negócio vai me dar, eu vou conseguir pagar essa dívida e vou ter um resultado legal para mim. Então esse foi o processo, esse foi o racional. Isso é extremamente arriscado, não indico para ninguém fazer isso. É estressante pra caramba, mas pode dar um puta no resultado. Essa é a verdade, pode dar um grande resultado. Então a primeira coisa que a gente fez foi fazer entender qual era a empresa, fazer o valuation e fazer essa negociação. E aí beleza, a gente fechou, decidiu entrar, assumiu a gestão da empresa como um todo. E aí que começa a aparecer o que é real de fato. Então, quando a gente está fazendo esse processo, a gente não está com os dois pés dentro da empresa. Eu não estou lá 100% do tempo. Eu não estou vendo todos os problemas. E a partir do momento que aquele negócio é seu, todos os problemas passam a ser seus. E aí a gente tomou muito susto. A gente passou por vários momentos difíceis ali. Eu até listei alguns aqui. Primeira coisa é que no primeiro mês que a gente assumiu essa empresa, a gente chegou com os dois pés no peito. A gente chegou com uma vontade de trabalhar, de fazer acontecer, porque, porra, peguei dívida em dólar para comprar um negócio que estava quebrado. Então fui para cima e aquele negócio tinha sim ou sim que dar resultado. E aí, com esse ritmo novo de trabalho, em torno de uns 75% das pessoas que trabalhavam ali pediram para sair no primeiro mês, que não queriam aquele ritmo. Então elas estavam muito confortáveis naquele ambiente, que ninguém, né, o negócio meio que não era de ninguém, não acontecia nada, andando de lado, não tinha que trabalhar muito. Quando chega uma nova gestão, imprimindo um ritmo de trabalho tão forte, você espana todo mundo. E isso que é legal. No primeiro momento foi desesperador, é verdade. 70% do time saindo, né? Eram umas 10, 12 pessoas, se eu não me engano. Boa parte dessa galera saiu. Então quem ficou estava engajado. E aí é com essas pessoas que você tem que trabalhar. É com quem de fato quer fazer acontecer. Porque a situação é completamente caótica numa empresa dessa que tá quebrada. Então quem tá ali é quem de fato vestiu a camisa, quem está preocupado com o emprego, preocupado com o resultado. E são essas pessoas que a gente tem que trazer para perto, né? São as nossas pessoas de confiança que a gente vai valorizar no processo também. Então, esse foi o nosso primeiro susto. O segundo susto foi que a conta bancária da empresa era um buraco negro. Esses US$ 44 mil, a gente não pagou os sócios, né? A gente aportou no negócio. E aí foi aportando aos poucos, conforme o negócio ia precisando. A gente tinha um prazo ali para fazer todo esse aporte. Foi 100% cash-in, né? Dinheiro para dentro do caixa da empresa. E, e a conta era um buraco negro. A gente colocava dinheiro, o cara sumia, né, usa muito cheque no Paraguai. Então, de repente, debitavam uns cheques que a gente não sabia da onde. De repente vinha fornecedor cobrando que não sabia da onde. Tinha contratos que a gente, putz, não sabia que existia naquele negócio. Várias outras dívidas que apareceram ao longo do processo que não estavam mapeadas no início. Era um buraco negro. A gente achou que nunca ia conseguir reestruturar porque parecia que não tinha fim aquela dívida. E esse processo foi extremamente estressante, extremamente difícil. Era uma empresa que trabalhava com painéis de publicidade nas rodovias, né? Tinha aqueles painéis enormes, aqueles outdoors na cidade, painéis rodoviários. E a gente tinha que ter contrato com todos esses lugares que a gente tinha, onde tinha instalado. E a gestão anterior não tinha contrato nenhum. Eles faziam no fio do bigode, vamos dizer assim, ou às vezes nem pedia permissão. Ia lá, colocava, instalava, investia uma grana lá nesses painéis e não tava nem aí. E aí, nesse processo, eu fui querendo, né? A gente queria organizar tudo isso, porque a nossa ideia era vender no segundo momento. Eu não consigo vender para um grande grupo uma empresa nesse estado, sem contrato, né? Qualquer diligência que a pessoa for fazer, qualquer tipo de uma auditoria simples que ela for passar, não vai passar, porque não tem contrato com ninguém, não tem respaldo nenhum. Então, o que a gente fez foi começar a regularizar tudo isso. E nesse processo, cara, eu vi muita coisa. Eu cheguei a ter um momento nessa reestruturação que me dava ansiedade de ouvir meu telefone tocar, porque quando tocava era problema.
Eu demorei muito tempo para superar isso. Eu sempre deixei depois no mudo, que eu não queria ouvir meu telefone tocar, porque quando tocava era alguém reclamando, me xingando, querendo tirar esse negócio aqui da minha terra. Não acredito que vocês fizeram isso de novo. E a gente assumiu uma briga de outras gestões que não vale a pena também comentar nesse vídeo. Mas era muito difícil. Nesse processo também, como era um outro país, né? Um outro país, o Paraguai, o espanhol, na verdade, eu arranhava, mas eu não falo nada de Guarani. E às vezes você vai fazer uma negociação com alguns fornecedores, com algumas prefeituras, e aí o cara olha para o lado, começa a falar em Guarani, e você, pô, estão me passando para trás aqui. E esse processo é extremamente difícil, né? Isso foi bem, bem desgastante para mim em todo esse processo que a gente passou, porque, cara, eu ficava de mãos atadas em algumas negociações. A gente não conseguia fazer exatamente o que a gente queria, de fazer o negócio certo, de fazer o negócio direitinho, bonitinho, com contrato. Então essa foi uma dificuldade muito grande também nesse processo. Recebi muita ameaça da galera, eu vou tirar tudo isso, eu vou quebrar esse negócio da sua empresa, eu vou aí, vou, né? De toda sorte de ameaças a gente recebeu. E assim, a grande verdade é que eu considero isso um MBA na prática. Durante esses anos que a gente ficou com essa empresa, eu comecei a fazer um MBA, mas nada substituía aquela prática de entender operações, de entender vendas, de entender marketing, de entender toda a parte de contratos, jurídico, financeiro. Então foi um processo bem intenso de um MBA na prática. Isso me ensinou bastante, muito mais do que qualquer curso, qualquer livro, foi fazer de fato um leverage buyout no Paraguai. Foi algo extremamente arriscado, não recomendo de novo para ninguém, mas foi muito legal, foi muito intensa essa experiência. E aí o que que aconteceu? Começou esse processo, primeiro mês todo mundo vazou, então uns 3 meses ali aquela loucura de um buraco negro na conta, mas a partir do momento que a gente está ali focado, trabalhando, dando duro, o negócio começou a dar uma melhorada. Então nos primeiros 2 meses ali, 3 meses talvez, 90 dias, né? Um plano de 90 dias foi horrível, a coisa foi desastrosa, mas depois de 3 meses a gente começou a ter um resultado, começou a sobrar um dinheiro no caixa, as coisas estavam um pouco mais organizadas, a equipe estava engajada, e aí a gente começou a voltar a pensar em crescimento. E aí começou a crescer. Então, primeiro ano dessa empresa, isso foi em 2013, no primeiro ano dessa empresa, a gente acabou já dando um excelente resultado. E a partir disso, o nosso primeiro objetivo era realmente vender essa empresa. Porque a gente queria, pô, comprei por US$ 44.000, quer vender em um ano, 2 anos no máximo, por, sei lá, 5 vezes isso. E era mais ou menos o alvo que a gente tinha, vender por em torno de uns US$ 250.000. E fazer esse processo várias vezes até comprar uma ilha, né? Que inocência. É, mas a gente, né, começou a buscar caminhos para vender esse negócio. E a gente conseguiu. Então, nós éramos uma empresa, acabou, né, nesse processo, nesse ano, se tornando uma das maiores empresas desse segmento do leste paraguaio, então do interior paraguaio, né, aqui de Cidade do Leste, só tinha uma outra empresa que era maior que a nossa. E a gente foi para Assunção, né, para a capital, para buscar interessados para essa venda. E eu consegui. E aí eu achei um grupo argentino, eles eram um grupo que tinha empresas desse mesmo segmento na Argentina, no Paraguai e no Chile. Era um grupo grande, eram uns 10, 12 sócios, alguma coisa assim. E aí eles começaram a fazer o processo que a gente fez no início, de vir aqui, mandaram um representante, avaliaram todos os contratos, pegaram o financeiro, pegaram todos os sistemas que a gente utilizava na empresa, CRM, para validar de fato o que a gente estava negociando, quem que tinha contrato. E aí foi um processo muito legal que eles elogiaram bastante a nossa empresa, que estava muito mais organizada, inclusive que a deles, que era, sei lá, 10 vezes maior que a nossa. E gostaram bastante e a gente chegou num número e foi vender. A negociação, se eu não me engano, era US$ 220.000, foi o valuation final. E com um ano e pouco, um ano e meio, se eu não me engano, a gente tinha essa oferta. Comprou por US$ 44.000 e ia vender por US$ 220.000. É, que foi, porra, era um excelente resultado, né? Parecia um excelente resultado pra gente.
E esse processo, né, vender uma empresa não é tão fácil assim, acabou, né, se estendendo, era um grupo grande e tal. Demorou um mês e pouco, eu imagino ali, pelo que eu me lembro, para fazer isso, até no dia da assinatura. Eu tinha que ir para Assunção para levar o contrato para assinar, né, eu tinha que estar lá presencial com eles. E aí no dia que eu fui viajar, mandei uma mensagem antes de sair do escritório. Falei, ó, tô indo, né? Tudo certo, encontro vocês aí depois do almoço e tal, porque eu ia sair logo cedo. E aí o cara me liga, falando que, cara, ó, a gente teve uma reunião de sócio ontem, e o grupo teve uma briga e a gente vai desfazer o grupo. A gente vai desfazer a nossa empresa, parou todas as decisões. Então né, eu queria muito comprar, né? A pessoa, ele queria assumir esse negócio, ele viria para a Cidade do Leste para assumir esse negócio. Ele falou, cara, a gente vai estopar tudo e vai dar uma reestruturada, a gente vai vender a participação, o pessoal vai voltar para Argentina, outro para Chile e tal. E hum, simplesmente foi por água abaixo no dia da assinatura do contrato. Essa foi uma frustração enorme, assim. A gente puta, tava com a mão ali no negócio, tava vendendo a empresa, e de repente no dia os caras deram para trás. Deram para trás, não, né? Teve toda essa questão de sociedade. E aí, a gente, né, pô, é desgastante esse processo de M&A, né, de passar por tudo isso. Por mais que seja uma empresa muito pequena, nossa, nem se compara aí com grandes negócios, né, uma empresa muito pequena, mas ainda assim é desgastante, você tem que fazer isso e buscar, se tira um pouco da atenção para a empresa. E o que que a gente fez, né, de 2015 por aí até 2019, que foi quando a gente vendeu de fato esse negócio, a gente decidiu, cara, era uma empresa lucrativa, o negócio dava um bom resultado, nossa, a gente não iria dominar o país, mas dava um bom resultado, tinha uma equipe legal, tinha uma equipe de confiança, e a gente decidiu simplesmente ficar com esse negócio. E, né, receber ali um valor anual, semestral, né, de retirada, mas se dedicar a outra empresa. Foi daí em 2015 que a gente começou a indicar consultoria, que foi para fazer esses processos, né? Hoje então a gente faz valuation, a gente não compra ainda empresas, mas está no nosso radar. A gente criou a empresa com esse viés de fazer a mesma coisa que a gente tinha feito nessa empresa do Paraguai, mas isso é um projeto engavetado, possivelmente nos próximos anos ele vai sair do papel. Mas hoje a gente simplesmente faz valuations, analisa essas empresas do ponto de vista financeiro, para ajudar empresários a também tomarem essas decisões de compra ou venda, e principalmente, né, na gestão do dia a dia, na gestão financeira do dia a dia. Esse é o nosso trabalho na NK. Mas, voltando àquela empresa, então a gente decidiu seguir com esse investimento até 2019. Foi um negócio, a gente acabou vendendo essa empresa por uns, em 2019, foi quase US$ 200 mil também, então o valor não foi tão ruim assim. Mas era um negócio que já não tinha tantas perspectivas, né? Como ficou muito tempo assim só andando meio de lado, a gente não tinha como exigir muito, um valuation muito maior, então a gente acabou pegando nessa negociação carro e três Mercedes véia. Foi uma loucura aí, mas a gente queria se desfazer. Eu acho que foi um timing perfeito, porque a gente recebeu ali a última parcela de quem comprou, sei lá, umas 3 semanas antes da pandemia, de estourar o lockdown, fechar a ponte, etc. Então acho que foi um timing maravilhoso. A gente acabou vendendo com lucro, muito menor do que a gente poderia, é verdade, mas foi uma experiência sensacional. É, para quem ficou curioso, né, o Jorge Paulo Lemann, o Bernardo Arnault, uns caras mais ricos do mundo, mais ricos da Europa, eles fazem isso, né? Eles pegam essa dívida, compram essa empresa quebrada, dá uma reestruturada e vende de novo para um player maior, ou abre capital, né? Obviamente, a capacidade desses caras de lidar com uma pressão dessa é muito maior do que eu tinha, do que eu tenho. Então, os caras pegam milhões, né? Fazendo essa negociação muito mais arriscada, mas é sempre muito bem amarrado do ponto de vista financeiro. Antes de você entrar no negócio, você já tem que saber que botões você tem que apertar lá dentro para ele dar aquele resultado. Então, antes de fechar, de assinar esse negócio, você tem que saber quais custos você consegue reduzir, quanto de venda ali está amassado e você consegue destravar, quanto de precificação você consegue mexer para melhorar a tua margem de contribuição. Tudo isso tem que já estar muito claro, muito bem mapeado antes de você tomar essa decisão. Esse foi um dos erros que a gente cometeu, porque a parte de dívidas a gente tinha um levantamento que o cara passou pra gente. Só que quando a gente foi investigar, a gente não fez uma due diligence completa de contratos, de saber o que estava pendente ou não.
E aí, na prática que a gente foi ver isso, o buraco era muito maior. Só estava mapeado alguns fornecedores, banco, etc. Mas alguns credores apareceram do nada, de coisas anteriores, mas é, né, comprou empresa, tua responsabilidade é assumir isso daí. Então, tudo tem que estar muito bem amarrado do ponto de vista financeiro. Se você gostou dessa história, quer ouvir outros cases de cliente, comenta aqui embaixo. E 70% das pessoas que assistem esse vídeo não seguem o canal, não são inscritas no canal. Então, se você gostou desse conteúdo, quer saber um pouco mais aí sobre gestão financeira, por saber sobre organização e lucro de negócios, clica aqui e se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um abraço.